É, Bom dia a todos, eu me chamo Guilherme, sou aluno do professor Wender e nós fizemos no projeto de iniciação científica de síntese de novos peptidomiméticos. Bom, para explicar para esse projeto, eu acho melhor começar a falar um pouco, explicar algumas palavras-chave, que são essas três, né? A primeira delas, peptidomiméticos, que é mais fácil começar explicando o que são peptídeos, né? Moléculas que são moléculas bem famosas, bem conhecidas, são formadas por 2 aminoácidos, e elas são bastante ativas no corpo humano, elas governam algumas funções, e elas são bastante, por isso, elas são bastante interessantes para serem utilizadas como medicamentos. Só que elas têm um problema, elas são bastante sensíveis a ácido, no estômago humano tem ácido, então elas são degradadas, na maioria das vezes, no estômago, antes de chegar na corrente sanguínea e ser espalhadas para ter algum efeito no corpo. A partir disso, né, surgiu uma ideia de criar moléculas estruturalmente semelhantes aos peptídeos, mas com algumas diferenças que tornam elas mais resistentes a ácidos, né? E dessa forma conseguir com que elas se mantenham pelo estômago e possam chegar, né, aonde elas vão ter a função delas como medicamentos. E aí, esses são os peptidomiméticos, né? No quadrinho superior, na direita, né, assim, em cima a gente pode ver um peptídeo, a estrutura básica de um peptídeo, e embaixo a estrutura de um peptoide, que é um desses peptidomiméticos que a gente sintetizou aqui. A gente pode ver que a diferença é basicamente onde fica o radical, né? Ele, em vez de estar no carbono, está no nitrogênio, e isso torna essa molécula mais resistente, mas ao mesmo tempo mantém a estrutura básica delas, semelhantes a dos peptídeos. Além disso, a gente tem as cumarinas, que são moléculas orgânicas encontradas em plantas. Elas têm ação antibiótica e fluorescência, né? E elas são uma classe de moléculas, né? No quadrinho inferior, a gente em cima tem a cumarina mais básica de todas, a mais simples, e embaixo a cumarina que a gente usou para fazer as nossas sínteses nesse projeto. E essas sínteses foram feitas utilizando reações multicomponente, que são reações químicas onde você mistura mais de 3 ou mais reagentes ao mesmo tempo em um só balão de reação, né, um só local de reação, visando ter um único produto no final delas. Nós usamos 2 reações multicomponentes que eu vou mostrar a seguir. A primeira delas é a reação de Hugh, a mais famosa das reações multicomponentes. Nela a gente usa 4 reagentes, né, um ácido carboxílico, um aldeído, uma amina e um isocianeto, para formar o nosso produto final, que está no quadrinho à esquerda, embaixo. Né, no nosso quadrinho, esse é o mecanismo mais aceito dessa reação. A outra reação que nós usamos foi a reação de Passerini, que usa 3 reagentes, né, um ácido carboxílico, um aldeído e um isocianeto. E também aqui eu trouxe para vocês o mecanismo mais aceito dessa reação. Bom, a partir dessas reações, e utilizando a cumarina e alguns outros reagentes, nós conseguimos sintetizar 7 moléculas, que eu vou mostrar a seguir. Essas 3 aqui foram feitas a partir da reação de Hugh. Você pode ver na parte esquerda da molécula vem daquela cumarina, e à direita a gente tem a parte que é derivada da amina e do isocianeto, e o aldeído que nós usamos foi formaldeído, então ele não tem nenhum radical aparecendo, né? Seria um hidrogênio. E também as moléculas que nós sintetizamos a partir da reação de Passerini. Você pode ver também à esquerda delas, todas elas têm o mesmo substrato, né, que é a cumarina. E aí à direita tem os reagentes que nós substituímos, né, nesse caso os aldeídos e isocianetos. Bom, todas essas moléculas elas foram purificadas e elas foram confirmadas as estruturas por ressonância magnética, né, e os resultados, os espectros estão no artigo que foi enviado. Bom, aqui está uma bibliografia, caso vocês queiram se aprofundar mais sobre o tema. E, bom, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham aí um bom dia.